Olha onde eu estou, diretamente no Rio de Janeiro, da Lagoa Rodrigo de Freitas. Olha lá, lá atrás está o Cristo Redentor e eu vou fazer o vídeo para você diretamente daqui dessa lagoa. Vamos para o 46º livro, A Dieta da Mente. Bom, eu quero lhe dizer que o entendimento da causa faz toda a diferença. Esse livro é surpreendente, já está no mercado há 8 anos, mas somente agora chegou às minhas mãos, porque essa é a minha hora, espero que seja a sua também. Eu estou aqui assim com muita garra e ele vai mudar a minha vida. E eu te peço para compartilhar com o maior número de pessoas esse vídeo, para você poder ajudar a modificar a vida de muitas outras pessoas, além da minha e da sua, que será muito diferente a partir dos conhecimentos que você vai adquirir aqui. Nós podemos salvar muitas vidas. Bom, o autor desse livro é o Dr. David Perlmutter. E ele é palestrante, médico, neurologista, integrante do Conselho Americano de Nutrição. E é o único médico nos Estados Unidos com 2 credenciais. E também é membro assim, fundamental do Conselho Americano de Medicina Integral e Holística. Ele é 5 vezes autor de best-sellers no New York Times. É reconhecido internacionalmente como líder na área de influências nutricionais em distúrbios neurológicos e é professor, já recebeu assim diversos prêmios, ou seja, o homem tem autoridade para criar essa obra literária para nos alertar sobre os males que consumimos diariamente. O subtítulo é assustador, gente. A surpreendente verdade sobre o glúten e os carboidratos, os assassinos silenciosos do seu cérebro. Uau! Pois é. O autor, ele começa o livro escrevendo o seguinte: o seu cérebro pesa 1,5 kg e tem 150 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Possui mais neurônios do que existem estrelas na Via Láctea. É o órgão mais pesado do seu corpo. Ele pode estar sofrendo nesse exato momento sem que você faça a menor ideia. É assustador também, não é verdade? Pois é. Prepare-se para ouvir outra grande verdade. Se você perguntasse aos seus avós ou bisavós o que as pessoas mais morriam naquela época, provavelmente ouviria a palavra assim, velhice, né? Ou ficaria sabendo assim da história de alguém que pegou um germe e faleceu precocemente, de tuberculose, cólera ou desinteria, entendeu? Mas não ouviria falar de coisas como diabetes, câncer, doenças cardíacas ou demência. Na verdade, a última vez que se usou a palavra velhice numa certidão de óbito foi em 1951. De lá para cá, passou-se assim a distribuir, né, a causa mortes a uma doença determinada. E em 2011 foi realizada assim, uma pesquisa que mostrou que 31% dos americanos, né, temiam a demência mais do que o câncer, ou mais que a morte. Essa é a grande preocupação hoje em dia. O Alzheimer é um grande vilão. O autor, ele lembra que existem assim, muitos mitos, tais como é genético, é inevitável com a idade, e é quase certo que se você chegar ao passar dos 80 anos, porém, ele alerta que o destino do nosso cérebro não está em nossos genes. Não é algo inevitável, não. A culpa pode não estar no código do nosso DNA. Está naquilo que comemos. Ai, meu Deus. Uau. Pois é. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Cristiane Oliveira, chocólatra, assumida, fora do peso, sedentária, cheia de hábitos negativos, com muitas crenças limitantes também, entendeu? Ou seja, um prato cheio para o autor e doutor, né, médico, David Perlmutter,
mas eu estou em busca de solução, de uma melhor qualidade de vida e de saúde por muitos anos, para equilibrar as próximas décadas, porque as atuais eu carrego nas minhas costas e elas pesam, e elas pesam, e elas pesam. Então, se você gostar do meu vídeo, deixa o seu like. Se não gostar, deixa o seu like. Inscreva-se, aperte o sininho aqui embaixo, clica no X, entendeu? E se você não sabe, aqui desde o início desse ano, 2021, eu faço resumos das informações que mais tocaram a minha alma, o meu coração, dos livros que eu leio semanalmente, para transbordar conhecimento para você refletir junto comigo. E esse já é o 46º. Uau, eu nem acredito. Bom, como eu sei que você não vai esquecer, eu fico aguardando o seu like no final, ok? Bom, eu deixei na descrição desse vídeo o site desse médico e pesquisador para você acompanhá-lo, receber as receitas, as novas descobertas. Ele tem um blog, ele fala muito, ele tem dicas, informações. E depois acompanhe o site dele, entendeu? E você pode deixar, tem um lugar lá para você deixar o seu e-mail, para ele mandar para você assim, as coisas mais importantes. E dê o comando para traduzir do inglês para o português. E acompanhe todas as informações pontuais dele, porque vai valer a pena. Gostou do presente? Pois é, compartilhe saberes, porque quanto mais você transborda, mais o seu copo se enche. Quem retém informação, estaciona e não circula coisas novas por falta de espaço. O objetivo desse médico, ao escrever a dieta da mente, foi fornecer assim, informações sólidas e baseadas em perspectivas científicas e psicológicas, modernas e evolucionistas. Esse não é apenas mais um livro de dieta ou um manual de instruções genérico, entendeu? Sobre prevenção de doenças. Esse é um livro transformador. O fato do nosso cérebro, entendeu? É assim, é sensível àquilo que nós comemos. E ele vem circulando silenciosamente na nossa literatura médica de mais prestígio. É uma informação que precisa chegar ao conhecimento do público, cada vez mais que é enganado por uma indústria que vende alimentos considerados nutritivos, e não são. Isso também levou médicos e cientistas a questionar aquilo que acreditamos ser saudável, entendeu? Seriam os carboidratos e os óleos vegetais poliinsaturados, processados como o de algodão, amendoim, cártamo, soja, os culpados pela disparada dos índices de doenças cardiovasculares, de obesidade e de demência? Será que uma dieta rica em gorduras saturadas e colesterol pode, na verdade, fazer bem ao coração e ao nosso cérebro? Embora já seja assim, fato estabelecido que os alimentos industrializados, os carboidratos refinados, contribuíram para os nossos problemas de obesidade e as chamadas alergias, alimentares, ninguém até hoje soube explicar qual a relação entre os grãos e a saúde cerebral. E de forma mais geral, assim, o nosso DNA. A introdução do grão de trigo na dieta humana foi assim a pior coisa que poderia ter acontecido. Cada vez mais nós vamos assim contra a fisiologia, usando ingredientes para os quais nós não fomos geneticamente preparados. Então, você deve mudar de imediato a sua forma de comer. E deve olhar para si mesmo, entendeu? Sobre uma nova luz. Não entre em pânico, porque eu também não estou em pânico, não. Eu estou muito feliz com o que eu li aqui. E eu estou passando assim para você exatamente por isso, porque tudo vai depender daquilo que você fizer de hoje em diante. Ao terminar minha resenha, compre este livro, porque ele é um guia de saúde, ele apresenta assim, um programa de mudança de alimentação. Ai, obrigada, Deus, por ouvir as minhas orações. Sabe o que esse programa vai solucionar? Problemas de memória, ligeira perda cognitiva,
precursores frequentes do Alzheimer, problema de foco, concentração, transtornos de atenção, hiperatividade, depressão. Olha aí quem tem depressão. Ansiedade, estresse crônico, entendeu? Transtornos de humor, epilepsia, insônia, dores de cabeça crônicas e enxaquecas, doenças inflamatórias, inclusive artrites, síndrome de Tourette. Sabe o que significa essa síndrome? São aqueles tiques nervosos, sabe? Compulsão de piscar, de mexer a cabeça, de fazer caretas. Problemas intestinais, inclusive doença celíaca, que é a intolerância ao glúten e a síndrome do colo irritável. Diabetes, que mais? Sobrepeso, obesidade, né? Gente, olha quanta coisa! Esse livro vale tanto para os idosos quanto para os jovens, inclusive mulheres que planejam ou que já estão grávidas. Ele não tem contraindicação e ele vem assim com receitas simples, que não exigem remédios, não existe cirurgia, nem psicoterapia. Você pode se curar, encontrar o caminho de volta para a saúde perfeita. Atenção, gente! Todas essas receitas estão aqui nesse livro. Nem adianta pedir, porque eu não vou falar delas. Porque compra o livro, porque vai custar mais barato do que aquela pizza que você estava pensando em comer. E livro é investimento. Eu, como escritora, acho muito legal quando as pessoas dão incentivo. Compra livro, porque a leitura está aumentando no Brasil. Isso é muito bacana, né? Parabéns a você que está lendo muito mais do que você lê. Bom, vamos voltar para o livro. Assuma e decida que a sua dieta precisa mudar. E não adianta ingerir antioxidantes, tá? Em vez disso, a gente tem que comer ingredientes que ativam os próprios processos antioxidantes e desintoxicantes do nosso corpo. Ele fala também que os problemas cerebrais, eles se desenvolvem ao longo do tempo em decorrência do nosso comportamento e do nosso hábito, da mesma maneira que as disfunções cardíacas. A ciência atualmente afirma que muitas das doenças relacionadas ao cérebro, da depressão até a demência, né, tem uma relação direta com as nossas escolhas de alimentação e de estilo de vida. Apesar disso, apenas uma em cada 100 pessoas vai atravessar a vida sem qualquer diminuição das suas faculdades mentais. Eu sou uma dessas pessoas, já tomei posse do meu lugar dentre essas 100 pessoas e já declarei isso, já afirmei isso. Se você quiser estar ao meu lado com as outras 100 pessoas, entendeu? Escreva o seu nome na fé aqui embaixo nos comentários e diga: eu sou um desses 100. É isso aí. Bom, nesse livro você também vai aprender o que pode ser feito para promover o crescimento de novas de novas células cerebrais. Você sabia que elas se reproduzem? Adquira controle sobre o seu destino genético e proteja suas faculdades mentais. Ele dá assim também uma lista de exames para você pedir ao seu médico e descobrir o significado dos resultados que ele explica passo a passo no livro, entendeu? É assim uma consulta holística completa que você está tendo aqui. Ao ler esse livro, você também vai aprender o que pode ser feito para promover o crescimento de novas células cerebrais, gente. Adquirir o controle sobre seu destino genético e proteger suas faculdades mentais. A grande descoberta do autor desse livro é a origem dos problemas cerebrais, que em muitos casos predominantemente é alimentar. É o equívoco de comer carboidratos em excesso abaixo, entendeu? Do que é necessário, acima do que é necessário, né? E o maior problema de todos, o medo, é o Alzheimer. E a gente precisa enxergá-lo dentro assim do contexto de diabetes desencadeado pela nossa alimentação errada. Porque todo mundo sabe que uma dieta ruim pode levar à obesidade e ao diabetes, né? Além da destruição do nosso cérebro.
A nossa dieta hoje em dia, ou o consumo dela, assim, em média, é assim de 20% de gordura, 20% de proteína e 60% de carboidratos. Sabe o que ela deveria ser? 75% de gordura, 20% de proteína e no máximo 5% de carboidrato. A única coisa certa aí é a proteína. A ideia da gente poder prevenir o Alzheimer e os transtornos cerebrais com a simples mudança naquilo que a gente come é espantoso, gente. Isso é incrível. Ele explica no livro o que é o diabetes tipo 1, que a pessoa tem que realmente, né, tomar as injeções, porque não tem cura, né? E ele fala que ao contrário do diabetes tipo 2, que costuma ser assim, diagnosticado no adulto depois de anos e anos, porque tem excesso de glicose, mas pode ser revertido, entendeu? Por meio de uma dieta e mudança de hábitos pessoais, né? Ele apresenta também informações importantíssimas dentro desse livro. Então seja assim um leitor, uma leitora assíduo, porque informação vale vida. E as estimativas recentes indicam que o Alzheimer deve atacar 100 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas até 2050. Isso é um número insuportável para os nossos sistemas de saúde, SUS, né? E que fará assim, imagina uma epidemia de obesidade vai ficar pequena em relação a isso. Imagina a quantidade de pessoas dementes no mundo. Isso vai virar uma catástrofe, gente. E o autor, ele adverte que muitas pessoas não têm sensibilidade diagnosticada ao glúten, que é uma proteína que encontramos no trigo, no centeio, na cevada, e que a gente come sem saber que o veneno do glúten está provocando na gente, entendeu? Não apenas a demência, entendeu? Mas epilepsia, dor de cabeça, depressão, esquizofrenia, o que mais? O TDAH e até redução da libido, hein? Cuidado! Pelo menos 40% de nós não conseguimos processá-lo corretamente. E 60% dos gestantes podem estar correndo riscos sem saber. Gente, isso é muito importante, né? Estudos mostram também que o colesterol alto reduz o risco de doenças cerebrais e aumenta a longevidade. Da mesma forma, níveis elevados de gordura, tipo certo, tá? Na dieta, se mostraram decisivos para a saúde do cérebro, para o funcionamento ideal. A missão do autor com esse livro, você sabe que cada livro tem um propósito, uma missão, né? Então, a missão dele é impedir que você tenha um destino infeliz. A ideia não é pôr uma tranca depois que a porta já foi arrombada, mas evitar o mal antes que ele seja feito. O médico e escritor, ele garante que vai retirar o nosso cesto de pães e doces, mas vai substituí-lo por outras coisas que nós estamos evitando, por acreditar numa ideia errada de que elas poderiam ser nocivas, como a manteiga, a carne, queijo, ovos e uma enorme quantidade de vegetais maravilhosamente saudáveis. A melhor de todas as notícias é que assim que alterarmos o metabolismo do nosso corpo, deixando assim os carboidratos e mudando assim para essas gorduras e proteínas, nós vamos ver como vai ser muito mais fácil atingir uma série de metas desejáveis, como perder peso sem esforço. Ai, sonho meu, gente. Meu e de muitos gordinhos, né? E assim, de forma permanente também, entendeu? Sentir mais energia durante o dia, dormir melhor, ser mais criativo, produtivo. Ai, meu Deus, imagina! Mais criativo, produtivo, você ser escritora de best-seller, ter uma memória mais aguçada, um cérebro mais rápido e desfrutar de uma vida sexual melhor também, né? Só tá faltando namorado. Ele fala também sobre a inflamação, que pode funcionar como indicador de que o corpo está assim, se defendendo de algo. É igual assim a febre, né? Quando a gente está com febre, a gente já sabe que está acontecendo alguma coisa, né? E esse aviso é muito importante, gente. O problema
é que quando o processo inflamatório sai de controle, são produzidas diversas substâncias químicas que são diretamente tóxicas para nossas células. E já as inflamações do nosso cérebro, que estão envolvidas com todo tipo de problema, desde o Parkinson, a esclerose múltipla, a epilepsia, ao autismo, Alzheimer, a depressão, não conseguimos sentir, porque o cérebro não tem receptores para dor, ao contrário do resto do nosso corpo, né? Ele explica com muitos detalhes também sobre como o nosso corpo sofre a oxidação também, que faz parte da vida e acontece com tudo na natureza, entendeu? E aí você vai percebendo uma grande teia de comunicação dos nossos órgãos, das nossas células e assim, de tudo no nosso corpo. Deus é perfeito em sua criação. Quem poderia imaginar ou conceber um ser com tantos detalhes? É incrível! E o autor, ele continua explicando que o corpo se coloca no estado de constante esforço para curar a si mesmo e consertar o dano do DNA. E por nossa culpa, né? Porque nós é que saímos dos princípios de Deus, da alimentação perfeita que Ele prescreveu para a gente. Então não é de se surpreender de pessoas de alto nível de oxidação sofra assim com uma extensa lista de cansaço, baixa resistência, fraqueza muscular, dores nas articulações, na coluna, transtornos digestivos, acne, ansiedade, dores de cabeça tremenda, depressão, irritabilidade, alergia, gente, que a gente acha que é uma coisa que não é, e por aí vai, entendeu? Por isso que a gente precisa de vitamina A, vitamina C e E, que assim doam elétrons aos radicais livres, entendeu? E tudo se transforma no planeta Terra, gente, inclusive as informações científicas. Gente, eu preciso dizer que eu fiquei surpresa quando ele falou sobre o colesterol. Você lembra que o seu médico falava para você, quando verificava o seu exame completo, e aí você fazia aqueles check-up, exame de sangue, de urina, de fezes, etc. E a gente aprendeu que o colesterol, ele deveria ser baixo e não alto. E erradamente aprendemos que existe um colesterol ruim, que é o LDL. E isso não é verdade. O LDL é uma lipoproteína de baixa densidade que tem como objetivo capturar o vital, e levar até o neurônio, onde ele desempenha funções de importância crucial. Ou seja, vamos passar uma régua, esquecer tudo que já foi dito de errado e aprender que o colesterol é bom. É bom, gente. Logo a gente vai se dar conta de que a gente está assim enfrentando o inimigo errado, culpando o colesterol, tadinho, e em particular o LDL, quando os problemas coronarianos têm mais a ver com o LDL oxidado, por causa da glicose, o açúcar em excesso que a gente come, chocolates, balas doces para saciar nossa gula. Ai, meu Deus. O pior de tudo, gente, foi ler que a indústria farmacêutica, tem assim interesses escusos para omitir o fato de que é possível prevenir, tratar e às vezes curar naturalmente, sem nenhuma droga, uma série de males relacionados ao nosso cérebro, como o TDAH, a depressão, a ansiedade, a insônia, gente, o autismo, a síndrome de Tourette, dores de cabeça, gente, e mal de Alzheimer. Você acredita nisso? É assim, é muito triste ler isso, sabe? Porque, meu Deus do céu, sem palavras. E a quantidade maciça de carboidratos que a gente ingere hoje em dia alimenta, assim, um incêndio silencioso no nosso corpo e no nosso cérebro. Outra coisa que eu fiquei chocada é que todo mundo sabe dizer qual é o pão mais saudável, entre o pãozinho francês, e aquele pão de forma que é multigrão, orgânico,
rico em fibras e vitamina B. Você concorda, né? Pois é. Se você concordou, a sua resposta está errada. Saiba que qualquer que seja a forma, sabe, a cor, o conteúdo em fibra, se é orgânico, se não é orgânico, ele é potencialmente nocivo ao ser humano. Porque o trigo gera danos ao nosso cérebro e corpo. Sabe aquele ditado? Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Existe uma versão muito mais interessante. Diga-me o que tu comes e eu te direi quem és. Uai, ai meu Deus do céu. Um dado importantíssimo que ele fala também é que, infelizmente, muitas pessoas são diagnosticadas com doenças que não têm e tomam remédios que não precisariam tomar se tivessem feito o exame correto de sangue para conhecer a sensibilidade ao glúten. A presença do glúten é tão nociva que desativa o sistema imunológico, a ponto dele não conseguir auxiliar as defesas naturais do nosso corpo. E faz cair, em especial, os níveis de glutationa, que é um importante antioxidante natural do cérebro, assim como cai também, o nível de vitamina E, retinol e vitamina C no nosso sangue, gente. Olha que coisa. E a nossa cadeia assim, alimentar passou assim, por uma transformação muito rápida nos últimos 50 anos, né? A indústria alimentícia moderna e a bioengenharia genética, né? Produz grãos que contêm até 40 vezes mais glúten do que os grãos cultivados algumas décadas atrás, na época dos nossos avós. Os grãos contemporâneos, eles estão repletos de glúten, são mais viciantes do que nunca. E uma vez dentro do nosso organismo, esses grãos de trigos modificados podem assim, aderir ao receptor de morfina do nosso cérebro, produzindo mal-estar. Esse é o mesmo receptor a qual aderem as drogas, gerando assim aquele efeito prazeroso e viciante. O glúten é o fumo, a droga da nossa geração. E se esconde onde menos se suspeita, sabe? Ele está nas bebidas, nos cosméticos, nos sorvetes, nos molhos, nos sabonetes, nos adoçantes, nos produtos de soja, nos pães. Meu Deus! E também nos suplementos alimentares, nos produtos farmacêuticos mais conhecidos. É incrível, gente. O médico diz que sempre que ele ministra palestras, né, ele pede assim para o público tentar adivinhar qual dos 4 alimentos que ele vai falar produz a maior elevação no nível de açúcar no cérebro e no sangue. Qual deles é assim o maior, que tem assim o maior índice glicêmico, que é assim um valor numérico que reflete a medida da rapidez com que o nível de açúcar do sangue sobe depois de comer aquele alimento, né? E aí ele apresenta 4 elementos que são eles: uma fatia de pão de forma integral, uma barra de chocolate, uma colher de sopa de açúcar branco comum e uma banana. E normalmente, né, a maioria das pessoas diz, né, que em primeiro lugar é a colher de açúcar branco comum, depois vem a barra de chocolate, depois a banana e por último a fatia de pão integral. Né? Essa é a ordem decrescente, né? Do mais calórico, mais prejudicial para o menos prejudicial. Foi essa ordem que você também pensou, não é? Seja sincero, sincera. Escreva aqui embaixo, tipo, sim, foi essa ordem. Eu vou deixar na descrição o resultado para você poder conferir e aproveitar para deixar o seu like, tá? Se estiver gostando do meu vídeo, ok? Então, é isso aí. Bom, e aí... cada um desses ingredientes, o glúten, o açúcar, alimentos inflamatórios e toxinas ambientais, eles se juntam para criar uma tragédia anunciada no nosso corpo e, sobretudo, no nosso cérebro. Ele escreve no livro uma frase do George Bernard Shaw, que foi assim, um irlandês, autor de comédias satíricas, com espírito bem irreverente, que diz o seguinte: cuidado, carbólicos e gordurofóbicos.
a surpreendente verdade sobre os amigos e inimigos do seu cérebro. Nenhuma dieta removerá toda a gordura do seu corpo, porque o cérebro é gordura pura. E sem o cérebro, você poderá ter uma boa aparência, mas tudo que poderá fazer é se candidatar ao cargo público. Já deu para perceber que ele é bem irônico, né? Mas é verdadeiro. No livro, o médico fala das inúmeras pessoas que transformaram as suas vidas e a sua saúde pela total eliminação do glúten das suas dietas e renovar a gordura em detrimento dos carboidratos, entendeu? E ele pede para a gente ter assim como a gente tem cuidado com os remédios, né, a gente também deve ter cuidado com o comércio estabelecido. O que você acha que os fabricantes de cereais e café da manhã, ricos em carboidratos, que estão no corredor assim inteiro do supermercado que você vai, estão mesmo preocupados com a sua saúde? Então tá, você quer ficar rico? Um dos negócios mais lucrativos para a indústria alimentícia hoje são os cereais. Ele avisa também para a gente ter assim, muito cuidado com a propaganda, com a indústria da perda de peso, com as dietas de Beltrano, de fulano, porque dizendo que a gente precisa de uma dieta mais pobre de gordura e, se possível, sem colesterol. Enquanto ele fala exatamente o oposto, gente. E ele tem propriedade para falar isso, porque ele é o cara, gente. E ele fala que os nossos corpos prosperam quando a gente dá gordura boa. E o colesterol é uma delas. Exatamente o oposto do que todo mundo está dizendo por aí. E ele acrescenta que o que dizem a suposta relação entre o colesterol elevado e o risco cardíaco elevado é uma completa falácia, gente. E ele acrescenta também que o Dr. George Meehan, que é um pesquisador do Instituto do Coração em Framingham, ele fala que afirmou publicamente, tá? A hipótese da dieta cardíaca, que sugere que uma ingestão de colesterol, gordura, causa problemas cardíacos, mostrou-se na maioria das vezes falsa. Mesmo assim, por razões complexas de orgulho, de ganância e preconceitos, essa hipótese continua a ser explorada por cientistas, empresas em busca de financiamento, ou seja, indústria alimentícia também e empresas governamentais. O público está sendo enganado pela maior fraude sanitária do século. Meu Deus do céu, caramba! É incrível ouvir que o colesterol alto pode aumentar a nossa longevidade. Isso é muito legal. Não é fácil encontrar a verdade atrás de lendas urbanas de gorduras, principalmente saturadas, e problemas cardíacos. Tem que ter muita coragem para enfrentar o sistema, para dizer essas coisas. Porque certamente eles vão ser chamados de negacionistas, terraplanistas, produtores de fake news, entendeu? Dentre outros rótulos. Porque a mídia vai colocar eles assim, né? Vai diferenciar daqueles que seguem a cartilha deles, não é não? Pois é. Ele acrescenta que as gorduras transsintéticas encontradas na margarina, nos alimentos industrializados, são assim um veneno. E o pior de tudo é que nós acreditamos e nós nunca desconfiamos nem da ciência. Ele fala sobre os tipos de açúcar, a frutose, a sacarose, a glicose. Gente, ele fala sobre os carboidratos. Quanto tempo eu já tenho aqui? Meu Deus, 34 minutos. Mas tem muita coisa importante, tá? Ele fala também que quanto mais você engorda, menor fica o seu cérebro. Quanto maior a sua barriga, menor o centro de memória do seu cérebro, o hipocampo. Quanto maior a relação entre a sua cintura e quadril, maior o risco de pequenos derrames no cérebro. Estudos confirmam que para
para cada quilo a mais, o seu corpo, o seu cérebro fica um pouco menor. Então, gente, nada acontece por acaso, chegou a hora. Que bom que eu fiz o resumo anterior do poder do hábito, que a hora de mudança de hábito é agora, para essa mudança da mente. Simbora, vamos fechar a boca para os açúcares refinados, os carboidratos e abrir para as gorduras boas. Todos nós, né, que somos assim gordinhos, né, vamos combinar de fazer uma dieta pobre em carboidratos e rica em gorduras saudáveis, inclusive o colesterol, entendeu? Deus nos projetou para sermos pessoas espertas, né? A vida inteira. O nosso cérebro foi feito para funcionar bem até o nosso último suspiro. Mas a gente acha erroneamente, né, que com a idade vem assim, um declínio cognitivo. A gente acha que a gente vai envelhecendo e a gente vai tendo assim, perda de audição, de visão, rugas. Mas essa impressão de uma demência é uma falácia perniciosa para a nossa vida. A verdade é que nós estamos levando uma vida que não é adequada àquilo que geneticamente Deus nos criou para ser. Ponto simples. As doenças que a gente está observando hoje, elas são provocadas em grande parte pelo nosso estilo de vida que nós escolhemos e que não está em harmonia com a natureza e com a nossa predisposição genética. E a gente pode transformar tudo isso e trazer o nosso DNA de volta, sabe, para a programação original de Deus. Isso não é ficção científica. E foi o próprio Deus que nos deu o poder de alterar o nosso destino genético. Nós podemos alterar, entendeu? Mais de 70% dos genes que têm influência direta na nossa saúde e longevidade. Você crê nisso? Eu creio. Pois é. Você crê também na história da neurogênese? Não sabe o que é isso, não? É o crescimento de novos neurônios cerebrais. Pois é. Disseram pra gente que eles não voltariam depois de perdidos. Mentira, eles voltam, gente. Uau! Dentro do nosso cérebro existe assim, uma população de células troncos neurais que são permanentemente reabastecidas e elas conseguem se transformar em neurônios. E todos nós passamos por uma terapia de células tronco cerebral a cada minuto em nossas vidas. Isso foi que deu origem assim, a uma nova ciência chamada de neuroplasticidade. Deus não nos faria tão limitados assim. Ainda mais no cérebro, que é a nossa caixa preta, que a gente ainda conhece tão pouco, né? O cérebro guarda-se o nosso potencial humano e é adaptável. Esse livro é uma bíblia da saúde. Ele fala dos filhos com controle de déficit de atenção, hiperatividade, sobre a sensibilidade ao glúten. Ele fala tanta coisa, gente. Ele fala sobre as mulheres grávidas, a cesariana, fala sobre o leite materno, que é assim uma fonte natural mais rica em DHA. Olha que incrível isso, gente. Ele fala sobre o autismo, sobre as atuais pesquisas. Ele fala sobre, que mais? Sobre a depressão, sobre a necessidade da vitamina D, do zinco. Ele fala sobre a cefaleia, sabe? As pessoas que sofrem tremendamente com essas dores diárias, com dor de cabeça e tomam muitos remédios que, na verdade, elas nem precisariam tomar. Entendeu? Ai, meu Deus. Ele fala sobre exercícios físicos, que o exercício físico pode nos tornar mais inteligentes. Simbora andar, gente, fazer exercício aeróbico. O livro fala sobre o sono, sobre a descoberta da leptina. Você já ouviu falar? Pesquisa o que é a leptina. Ela não é apenas um hormônio comum, como a insulina, mas um dos principais. Assim, sabe aquele vizinho novo que manda no bairro inteiro? Pois é. No finalzinho do livro, ele fala, em vez de feliz ano novo, feliz ano ovo. Porque o ovo é o alimento mais perfeito do mundo. E a gema é a parte mais nutritiva. Os ovos inteiros contêm todos os aminoácidos que a gente assim precisa. Vitaminas, minerais,
além de antioxidantes que sabiamente protegem os nossos olhos. E tudo pelo baixíssimo preço de 70 calorias cada uma, gente. Olha que incrível! E para terminar o livro, ele oferece assim um plano para melhorar a nossa saúde, para a gente fazer em 4 semanas. Ele oferece receitas incríveis. Por favor, então, tá? Olha, vou ficando por aqui. Já passei dos 40 minutos, estou com 40 minutos e 20 segundos. Esse livro é revelador, por isso ele é chamado Dieta da Mente. Seja muito bem-vindo. Compartilhe esse vídeo com todos os gordinhos que você conhece. Compre esse livro e vamos partir para o ano novo com uma saúde muito melhor do que a gente tinha alguns anos atrás. Um beijo no seu coração, vou ficando por aqui. Valeu a companhia, olha que lindo, tá cheio aqui de gente, as pessoas estão me olhando porque eu não paro de falar. Mas olha que visual nessa lagoa. Rodrigo de Freitas, diretamente do Rio de Janeiro para você. Beijo, fui, tchau.